Eu estou aqui mostrar para vocês os livros que eu considero os livros mais importantes de ateísmo, os livros que eu considero que são assim fundamentais para quem quer entrar no pensamento ateísta. Lembrando que ateísmo não é uma religião, não é uma instituição organizada. Cada um pensa como quer, cada um decide o que quer, como quer. Então isso aqui é só uma dica para você pelo menos se inteirar do assunto, os livros principais, certo? O primeiro livro é esse aqui, é fundamental para qualquer ateu ter, Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Esses demônios aqui a que o Carl Sagan se refere, e na verdade é os demônios da ignorância, né, da dúvida, que são no livro aqui dissipados pela ciência. Então tudo que é superstição religiosa, todo aquele tipo de coisa que não é explicada e se transforma em mito, mitologia ou lenda, né, a ciência explica, como mostra o Carl Sagan. Esse livro ele é um livro fundamental para quem quer se entrar aí nesse meio aí do pensamento ateu. Ele é um livro excelente, né? Um livro fundamental. O finalzinho dele, os últimos capítulos dele ficam um pouquinho chatos, porque ele começa a falar sobre números e estatísticas da educação americana no final da década de 80, meados da década de 80, coisa que não interessa muito, né? Estatísticas educacionais dos Estados Unidos da década de 90. Esse livro ele foi escrito em 94, 95, acho que foi lançado no Brasil em 2000, 2001, né? Então tem os últimos capítulos ficam meio chatinhos, mas os primeiros capítulos são essenciais. Esse livro aqui ele é um pouco criticado porque o pessoal diz que ele é uma doutrinação científica. Pô, ótimo, né? Melhor ser doutrinação científica do que doutrinação religiosa, né? Esse livro aqui vai contar como a astronomia, a cosmologia, a biologia, a psicologia, a física principalmente, desvenda tudo aquilo que é considerado os demônios aqui, né? Então, abduções de extraterrestres, todo esse tipo de lenda urbana e atlântida, ele mostra como a ciência consegue explicar tudo isso e como é importante a doutrinação científica nas escolas. O próximo, esse aqui, ele dispensa comentários, é a Bíblia do ateísmo, né? O livro Deus, um Delírio, em inglês God, a Delusion, escrito pelo Richard Dawkins. Richard Dawkins, que é um biólogo, etnólogo, escritor, ele vai muito para o lado da teoria de Darwin. Ele escreveu livros de biologia sobre o evolucionismo, e esse livro aqui é fundamental, né? Na estante de qualquer ateísta, de qualquer ateu, esse livro é fundamental, é obrigatório, né? É entre aspas, quote, a Bíblia do ateísmo, porque ateísmo não tem que ter Bíblia, mas esse livro aqui foi o primeiro livro impactante, né? Que trouxe um novo pensamento no século XXI para o ateísmo. Esse livro aqui, ele tem recebido umas críticas ultimamente, porque o autor teria comido bola, o autor falou bobagem, mentira, não acredite nisso, tá? O que acontece é que esse livro foi escrito em 2000, ele foi lançado em 2007, e então provavelmente foi escrito antes, 2006, 2005, porque o autor ele começa a escrever o livro 1 ano, 2 anos antes, para o livro ser editado, revisado. Então algumas informações que o autor passa aqui são informações referentes a isso, a 2007, um livro que tem 10 anos que foi lançado, né? Então obviamente alguma coisa que tenha surgido após isso não está aqui, mas o autor não tem culpa. Tudo que ele escreveu até aquele momento está aqui, não é um livro defasado, ele não comeu bola, o Richard Dawkins não comeu bola em lugar algum, é um livro fundamental, né? Cheio de argumentos aqui, ótimo, leitura obrigatória. O próximo aqui é o grande Christopher Hitchens, um jornalista. Esse livro aqui é a segunda edição. Eu tinha a primeira edição, que foi a que eu li. Depois ela saiu de catálogo e a editora Globo Livros relançou. Então esse aqui ainda está lacrado, porque eu li a primeira edição, né? Então depois eu vou ler essa segunda. Deus não é grande, como a religião envenena tudo. O Christopher Hitchens, ele era morreu em 2011, ele era um jornalista
que ele fazia cobertura correspondente de guerra. Então ele, melhor do que ninguém, viu, ele presenciou como a religião faz guerra, né? 2/3 das guerras que o mundo já viu, né, desde aí do período após o período neolítico, foram em nome de Deus, né? E ele viu isso, ele viu como a religião envenena a mente, faz mal, né? Conclama guerras, né? Esse livro aqui é mais uma crítica à religião em si, enquanto este aqui é mais uma crítica à ideia de Deus, né? O Richard Dawkins, ele generaliza mais a ideia de Deus, né? Porque ela não existe, porque tenta comprovar a não existência de Deus. E esse aqui do Christopher Hitchens é mais uma crítica à religião institucionalizada, né? Né? O próximo livro, né, que completa o que chamam lá dos 4 cavaleiros do ateísmo, né, é o Daniel C. Dennett, que é um jornalista, filósofo, também estudante, né, pesquisador de biologia. E esse livro aqui é o Quebrando o Encanto, um livro que infelizmente saiu de edição também pela Globo Livros, né? Esperamos que ela relance. É um livro que você vai encontrar em sebo. E esse livro aqui, um pouco mais a semelhança desse, é um livro que vai procurar explicar a religião como um fenômeno natural, ou seja, a religião como um fenômeno simplesmente cultural, antropológico, né? Por que a religião não tem nada de divino, de mágico, e é simplesmente um fenômeno cultural, como língua, como costumes, como alimentação, né? Da mesma forma que o esquimó lá do Polo Norte tem a sua religião e o beduíno do deserto lá tem a sua religião, você não consegue misturar uma com a outra porque a religião é um fenômeno cultural, né? É o homem que criou Deus de acordo com a sua cultura. Esse livro aqui vai debater isso muito bem, com bastante argumentos. É um livro sensacional, né, que complementa estes outros aqui, né? Então isso aqui é a biblioteca básica do ateu, né? E para finalizar, um livro que é sensacional, né? Isso aqui é um tarugo aqui de mais de 600 páginas, mas é um livro, sim, absurdo. É o livro do Georges Minoir, História do Ateísmo. Esse livro aqui não é um livro exatamente de apologia ao ateísmo em si, é um livro que conta a história do ateísmo, né? A história mesmo, né? E esse livro quebra, né, comprovadamente o mito que até eu tinha de que o ateísmo é um pensamento filosófico moderno do século XIX. Não, ele vai mostrar aqui que Sócrates já havia sido acusado de subversão aos deuses. Ele vai mostrar que no século VIII, estamos falando de alta Idade Média, alta para média Idade Média, você teve um caso de um padre que se rebelou contra a igreja e virou ateu. Então você percebe que é um fenômeno muito antigo. Ele vai contar a história. Isso aqui é lindo. Você conseguir ler isso aqui, você vai você não vai estar com bala na agulha, você vai estar com um exército para poder debater e argumentar com crentelhos e outros acéfalos em geral, né? Então isso aqui, meu amigo, é uma faculdade de ateísmo, esses livros, né? Uma verdadeira faculdade de ateísmo. Você vai ter argumentação aí e convicção para dar com pau aí. Então são os que eu indico como obrigatórios, principalmente esses 4. Esse livro aqui é um livro caro, não é um livro barato. O ideal era esse ser lido primeiro até, né, que é a história. Mas pega esses 4 primeiro aqui e depois com o tempo você lê isso. Se você conseguir ler tudo isso aqui, absorver, amigo, você lacra qualquer crentelho com qualquer argumento. É isso aí, depois eu vou trazer novos livros aí, valeu.